Bom, pessoal, aqui nesse vídeo agora nós vamos falar sobre a questão 2, que traz essa reação química aí. 2 mols de cloro que reagem com 2 mols de água, formam 4 mols do HCl mais 1 mol de oxigênio. Observem que o ΔH agora é mais 113 kJ por mol. Como é positivo, significa que a reação direta é endotérmica, né? Absorve calor. Então, a inversa vai ser exotérmica. A pergunta do exercício é a seguinte: admita que o sistema está em equilíbrio. O que ocorrerá ao número de mols de água, H2O, no recipiente se? Então, ele quer saber o que vai acontecer com essa substância. Ou seja, se a tendência dela é aumentar ou diminuir. O que vocês têm que ter em mente? Se o equilíbrio se deslocar para o lado do reagente, no qual aqui ó, está a água, então significa que a quantidade de água aumenta. Se o equilíbrio se deslocar para o lado dos produtos, o lado oposto da água, significa que ela vai diminuir, porque ela vai ser consumida durante o processo. Então, ó, só para lembrar, se for para o mesmo lado aumenta, o lado oposto diminui. Na letra A, ele pergunta, né, o que vai acontecer se for adicionado cloro, o Cl2. Então, olha aqui o que vai acontecer. Se eu adiciono aqui essa substância que é o cloro, eu vou aumentar muito a concentração dela. Significa que o equilíbrio se desloca para o lado oposto, que é o lado do produto. No produto, não tem água. Então, significa que a água vai diminuir. Na letra B, a pergunta é o que ocorrerá se for adicionado O2. Observem agora que o O2 está de cá, ele é um produto. Então, se eu adicionar muito O2, aumentar a concentração dele, a tendência é que o equilíbrio se desloque para o lado oposto, que é o lado do reagente, e é onde tem a água. Então, nesse caso, o número de mols de água aumenta. A letra C pergunta agora o que acontecerá se for retirado HCl. Cuidado, moçada. A pergunta agora não é adicionar, é retirar. Então, eu vou vir aqui e vou retirar HCl. À medida que nós vamos retirando HCl, eu estou diminuindo a concentração. Então, a tendência do equilíbrio é tentar repor. Então, ele vai deslocar para o mesmo lado que se retira. Ele vai deslocar para o lado do produto, que não é o lado da água. Então, se não é o lado que está a água, significa que a concentração dela diminui, tá? Letra D. O que ocorrerá se a temperatura for diminuída? Temperatura diminuída significa sentido exotérmico, exo. Então, sai do reagente e vem pro... Desculpem, sai do produto e vem pro reagente. Então, vai se deslocar nesse sentido aqui, que é o exo, que é o sentido da água. Então, na letra D, o correto é aumenta. Já na letra E, a pergunta é o que ocorrerá se a pressão do sistema for aumentada. Vocês têm que lembrar lá da teoria que quando a gente aumenta a pressão, a gente vai para o lado de menor volume. E os volumes são dados pelos coeficientes estequiométricos. Aqui do lado dos reagentes, 2 com 2, significa que nós temos 4 volumes. Do lado dos produtos, 4 mais 1 significa que eu tenho 5 volumes. Então, se eu aumento a pressão, eu vou para o lado de menor volume, que coincide que é o lado da água. Então, nesse caso, se eu estou indo para o lado da água, significa que ela também aumenta.
Essa questão, gente, é a questão mais complexa da lista. Observem que por mais que as respostas sejam curtas, vocês devem interpretar de acordo com toda a teoria que nós estudamos.